Oi pessoal, então continuando aqui a aula 2, vou chamar esse vídeo aqui de 2 parte 2, só porque eu quero deixar 20 minutos aí, como eu falei na primeira aula, para facilitar, facilita para todo mundo para assistir. A gente vai entrar aqui na análise da matrícula do imóvel. Então vamos, só lembrando aqui, comecei tratando, fiz uma introdução na primeira aula, nessa aula, como encontrar o leilão. Você vai encontrar o leilão a partir de seu edital, você vai ler o edital, você vai conferir se as intimações ocorreram, você vai conferir no processo. Quem não for advogado, tem vários sites aí que você pode usar para abrir processo judicial, não é nenhum mistério. Você pode pedir pro leiloeiro também, ligar para ele e falar, cara, você pode me enviar a cópia do processo, se não tiver segredo de justiça, provavelmente ele vai te mandar, ele quer vender. Então você vai ver lá se tem as intimações, você pode pedir para ele também, olha, você pode me mandar as intimações, foi tudo certinho? Isso, gente, nos casos que na matrícula constar, né, e que vai estar no edital também, mas você vai sempre fazer o double check com a matrícula, que a matrícula tiver esses casos de intimação. Se for só a intimação do executado, é rápido. Você pede pra ele, ó, o executado foi intimado? Foi, até se manifestou, etc, tá? Não vai ser todos os casos que você vai entrar, que vai ter hipoteca, sequestro, arresto, outra medida constritiva, né? Então, beleza, a gente vai falar agora da matrícula do imóvel. Vou aqui o quadradinho. Análise da matrícula do imóvel. Todo site leiloeiro vai ter lá o edital e a matrícula. Eu sempre sugiro pro pessoal tirar uma matrícula nova quando tiver decidido atuar no leilão, porque isso tem um custo. Então, assim, começou sua análise ali, olha a matrícula que está lá no site do leiloeiro, decidiu participar, tira uma matrícula. Tem dois tipos de matrícula, tá? Tem a matrícula oficial, que ela custa cento e poucos reais, vai depender do estado, e tem a visualização de matrícula, que se você entrar no site dos registradores, acho que é ONG, ONR, ONG, é que eu chamo de registradores, mas se eu só jogar no Google aí que você acha. Você vai ver que existe uma visualização de matrícula, que custa muito mais barato, 20 e pouco a 40 e poucos reais, dependendo do estado, e você vê a matrícula ali com 3 dias de atraso e às vezes não pega a prenotação, né, que é algo que alguém deu entrada e ainda não registrou. Tem essa limitação, mas eu acho que ali perto do leilão vale a pena você pegar a matrícula. Mas vamos falar sobre a matrícula em si, daqui a pouco eu abro uma aqui com vocês. Primeiro, não confundir matrícula com escritura. Isso a gente ouve, assim, às vezes o pessoal, esse imóvel é meu, eu tenho escritura. Gente, a propriedade do imóvel é o registro na matrícula. A escritura, ela é um contrato feito em cartório. Então, por exemplo, aqui no leilão você não vai ter escritura do imóvel. Você vai ter uma carta de arrematação, porque você não vai fazer contrato com o vendedor, né, quem perde o imóvel. Você vai ter uma carta de arrematação, que é o juízo falando, olha, ele comprou esse imóvel através da arrematação. Você vai pegar essa carta de arrematação como se fosse uma escritura e você vai registrar. Registrar onde? Na matrícula do imóvel. Escritura é esse contrato público, feito em cartório. Inclusive, você pode fazer em qualquer cartório de notas. Você pode ir perante o tabelião, você vai comprar um imóvel no Rio. Você pode ir lá em Minas, perante o tabelião e fazer esse contrato. Não tem problema nenhum. Agora, quando você for registrar esse contrato, você vai ter que ver qual é o RGI desse imóvel. O RGI desse imóvel, aqui em Niterói, tem, sei lá, 5 RGIs. É o oitavo, né? Porque o número não bate, por isso que eu falei 5 é o oitavo. É o oitavo RGI. Vou lá no oitavo RGI e vou registrar essa compra e venda na matrícula, tá? Então o que vale para o imóvel é matrícula. Quem é dono do imóvel? Quem consta como dono na matrícula. Então você sempre tem que estar atento na matrícula do imóvel. Não vai ter escritura aqui no leilão, tá? Nem você vai ver a escritura de quem era antes, nem você vai fazer uma escritura para virar seu. É a carta de arrematação. Vamos falar sobre esse documento, é claro. Então vamos lá, escritura, desculpa, matrícula, até eu confundi. Não confundir com escritura. Vai ter ali identificação do proprietário, importantíssimo. Vai que no edital tá errado, tá dizendo lá que tá executando a Sandra e você vai olhar na matrícula, o dono é o Paulo. Eu vou até contar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Um amigo meu queria participar de um leilão e falou, Lucas, dá uma olhada pra mim. Eu dei uma olhada e era um leilão de 100% do imóvel, de uma mulher, e quando eu olhei a matrícula, o imóvel era metade dela, metade do marido. Eu disse pra ele, olha, tá indo errado o leilão, dá pra consertar ainda, vou peticionar aqui pra você. Peticionei lá e disse, olha, excelência, esse imóvel aqui você tem que intimar o coproprietário e tem que reservar a parte dele. Esse leilão aqui não pode ser do jeito que está sendo, a gente vai entender, porque era pela metade do valor, só que você tinha que reservar a metade do valor para outra pessoa que não está sendo executada. Então, você tem que conferir se na matrícula está batendo com o edital, se o executado é aquele mesmo. Coisa simples, tá? Parece muita coisa, mas a gente vai, no final do curso, eu vou dar um checklist, tudo tranquilinho. Histórico do imóvel. Você tem que ler ali se tá tudo certo com esse imóvel. Você vai ver o histórico. Vai que tem uma alienação fiduciária, vai que tem uma hipoteca, né, e não foi intimado. Ônus e restrições, né? Tem pior anterior, tem um sequestro, tem um arresto, tem alguma coisa. Eu vou ter aqui exemplo PDF, de novo, assim como eu fiz com o edital na parte anterior da aula, eu vou fazer aqui com a matrícula, tá?
Bem, primeiro, eu vou mostrar aqui pra vocês, já que eu falei da diferença. Essa aqui foi até minha, tá? Isso aqui é uma escritura. Não é uma escritura de compra e venda, mas é uma escritura de promessa. Você nem é obrigado. Você é obrigado a fazer a escritura pública do imóvel, né? Acima de 30 salários mínimos, que é basicamente todo imóvel hoje em dia, você é obrigado a ter uma escritura pública, fazer esse contrato no cartório. Você pode fazer um pré-contrato, que é muito comum, que é a promessa de compra e venda, que não precisa ser no cartório. Nesse caso aqui, a pessoa que comprou o meu imóvel quis que fosse no cartório, tudo bem, fizemos, é lá, escritura. É só um contrato. A gente poderia desistir aqui dessa compra e venda e nunca ela virar proprietária. No caso já foi vendido. E é isso. Isso aqui é uma, hoje em dia, eletrônica, né? Tem ali o manifesto de assinaturas e tal. Trouxe aqui pra você ver a matrícula, que não quis pegar uma de leilão, quis pegar desse mesmo imóvel. Porque no leilão aí a gente vai deixar mais pra frente, pra eu já mostrar a penhora, etc. Peguei aqui, isso aqui é uma matrícula de um imóvel, tá? É uma certidão. Essa aqui é aquela pra simples consulta, que não tem valor legal, que eu falei agora há pouco, mais barata. Aqui tem, primeira coisa, o imóvel. Você vai ver aqui o endereço, Rua João Pessoa 95. Aqui vai ter todo o histórico dele, tá? O cara comprou mais de um terreno, juntou, tá tudo aqui dizendo. Aqui, ó, aqui importante, que a gente vai falar daqui a pouco. Com direito a uma vaga na garagem, tá? Tá ali na matrícula. Proprietário aqui era a empresa, a construtora. Aí a construtora, para se financiar, aqui ó, é memorial de corporação, né, para construir o prédio. Aqui ó, Banco Bradesco, hipoteca, a construtora para se financiar fez uma hipoteca para construir esse imóvel. Depois a hipoteca modificou, agora não lembro o que foi. E aí fez, ó, averbou a construção, fez a construção. Cancelamento da hipoteca, pagou o que devia, foi cancelada a hipoteca. E ela fez uma promessa, que é o que eu mostrei antes aqui a escritura, uma promessa de compra e venda pro Jorge Luiz. Ela prometeu que ia vender pro Jorge Luiz, provavelmente fez um financiamento, fez um parcelamento para ele, falou, ó, vai pagando, quando você acabar de pagar a gente faz a escritura definitiva, tá? Pode ter sido até na planta, aqui não vi. Aí aqui o Jorge casou, averbou o casamento dele, modificou o endereço, alguma coisa assim. Cessão de direitos aquisitivos, o que acontece? Nem era do Jorge e ele quis vender esse bem. O que ele vendeu, na verdade? Ele não vendeu o bem, ele vendeu o direito de comprar o bem. Então é o direito aquisitivo. Existe leilão disso também, a gente vai falar. Ele vendeu para Sandra e Paulo. Aí agora, compra e venda. Sandra e Paulo compraram o direito de comprar esse imóvel e depois eles chegaram à construtora e quitaram. Agora a construtora fez a compra e venda para eles. Então esse imóvel agora passou a ser, de fato, do Paulo e da Sandra. Aí você vai vendo, tá vendo? Toda a história do prédio. Aí foi feita a convenção de condomínio, lá do prédio, era o prédio novo, né? Fizeram a convenção, averbaram aqui. E aqui, aí eu pulei alguma compra e venda ali pro Flávio. O Flávio vendeu pra mim. E aí eu fiz a alienação fiduciária e quitei. Cancelei a alienação fiduciária. Cancelamento da propriedade fiduciária. E eu vendi aqui pra Tânia, tá? Essa é a história desse imóvel. A história desse imóvel não é contada na escritura, é contada na matrícula. Essa é a importância. Então, você vai entrar no site leiloeiro lá, geralmente tem pelo menos 2 documentos. Tem o edital e a matrícula. Se não tiver, você pode pedir para ele que ele vai te enviar. Às vezes tem um terceiro que é o IPTU, tá? Você tem ali o número do contribuinte, a situação do IPTU, você pode ver. Então, vou voltar aqui para nossa apresentação. E aí, pessoal, eu recomendo que sempre leia a matrícula completa. Você pode achar ali algum erro, alguma coisa. Tem muita coisa que você não vai saber o que é, não tem problema, né? Memorial de corporação, não é isso que a gente está tratando aqui. O pessoal compra o terreno, vai fazer um prédio, tem que fazer um memorial de corporação. Aí não é leilão, tá? É outra coisa. Mas vamos aqui continuar no que a gente está estudando. Vamos lá. Vaga de garagem. Acabei de falar sobre a vaga de garagem, é uma coisa muito importante do leilão. O que acontece? A gente tem 2 tipos de vaga de garagem. A gente tem a vaga de garagem, como eu mostrei ali, que está na matrícula do imóvel. E a gente tem a vaga de garagem que tem matrícula própria. Então, é como se a vaga de garagem fosse um outro imóvel, tá? Ela vai ter a matrícula dela, vai ter o histórico dela. E aí você pode até vender, em tese, só a vaga, tá? E continuar com o seu imóvel. Você pode vender só o imóvel
e continuar com a vaga. Então, você tem que verificá-la. O edital vai dizer, olha, o imóvel tem uma vaga. Você vai abrir a matrícula. Tem essa vaga na matrícula? Se tem, beleza. Tem uma vaga, está na matrícula do imóvel, ok. E se não tiver? Se não tiver, é porque ela provavelmente tem uma matrícula própria. E aí você vai ter que ver se nessa matrícula, você vai ter que analisar 2 vezes para participar desse leilão. Você tem que ver se os dois estão indo para leilão juntos e se na matrícula da garagem também tem a penhora, ela também tem para leilão, ela também foi avaliada, tem que ter muito cuidado, né? Eu botei ali, se for própria, tem que avaliar se tá no leilão. Então você tem que ver, tô comprando de fato os dois, o que é super comum, eu botei até exemplo no livro. Eu já penhorei muitos imóveis que a pessoa tem o imóvel e a vaga separada e a gente penhorou os dois e levou os dois pro leilão juntos, tá? No mesmo edital, inclusive. Tá sendo leiloado aqui o imóvel X com sua vaga Y com a matrícula tal. E tudo bem. Agora, eu botei aqui o último. Não comprar só a vaga. Atenção à convenção de condomínio. O que acontece aqui? Pode ser que a pessoa, como eu disse, se elas têm matrículas próprias, pode ser eventualmente que a gente tenha um leilão só da vaga, né? E aí você pensa, pô, eu moro no prédio do lado, para mim comprar essa vaga ia ser ótimo, porque meu prédio não tem vaga, eu moro no prédio do lado, eu vou comprar essa vaga no leilão, vou me tornar proprietário ali daquela vaga e vou estacionar no vizinho. Qual é o problema disso? Tem convenção de condomínio que proíbe terceiros que não têm um apartamento terem acesso às vagas. Então, a convenção do condomínio vai decidir, olha, vocês podem alugar vagas aqui entre vocês podem vender vagas entre proprietários, já que tem matrícula própria, né? Porque senão não daria para vender, só para alugar. Porém, você não pode vender para um terceiro. Para você ter uma vaga, você tem que ter um apartamento. O que o STJ decidiu? Que a convenção de condomínio prevalece sobre o leilão. Então, se um terceiro comprar essa vaga, o máximo que ele vai poder fazer para ganhar dinheiro é alugar para um morador ou vender para um morador. Ele não vai poder usar, tá? Então você tem que ter muita atenção a essa convenção de condomínio porque ela prevalece. Então eu já diria para você não comprar se for só a vaga. Não sei, claro. Você, poxa, um amigão seu mora naquele prédio, fala para você, ó, compra aí no leilão, que eu não quero participar, mas eu já te compro. Você faz um negócio, eu não sei. Cada um. Minha indicação aqui é não participar se for só a vaga. Por causa disso, talvez não consiga usar e o STJ entendeu que ok. Como funcionaria esse leilão? Só entre os moradores do prédio. Então, digamos, o condomínio tá lá, o cara tem uma dívida baixa. O condomínio chega e fala assim, quer saber? Não vamos botar para leilão o imóvel dele não, vamos botar a vaga. Será que aqui os moradores querem? Ah, queremos. Então vamos fazer um leilão aqui, vamos chamar os moradores do prédio e vamos fazer um leilão para eles participarem. Pode ser, não tem problema nenhum. Bem, botei de fato muita coisa nessa aula, já estamos aqui com 13 minutos, talvez na edição aí um pouco menos, mas a gente vai falar agora de preço vil e avaliação. Por que essa aula é longa? Porque de fato o edital traz muita coisa. Como eu disse, o edital é a regra do leilão, é a lei do leilão, então basicamente tudo está ali. A gente vai falar agora do preço vil e avaliação. O que acontece? A lei proíbe que o imóvel seja vendido por preço vil. A gente vai ver mais na frente do curso casos especiais. A lei de falências diz que pode ser vendido por preço vil, não tem problema. Né? Botei um julgado aí no meu livro, salvo engano, que foi vendido a 2% do valor da avaliação. Mas é uma regra específica. No CPC, que é a maioria das vezes que você vai participar, não pode ser vendido por preço vil. O que é o preço vil? O CPC diz que o preço vil é aquele que o juiz decidir que é vil. Se o juiz nada decidir, é abaixo de 50% da avaliação. 99% dos casos, o juiz não vai decidir nada. Pode ser um caso excepcional, que o juiz já tenha tentado vender por 50% algumas vezes e não saiu, que ele abaixa um pouco. Fale, não, agora você pode comprar por 40 ou 30 que não vai ser preço vil, tá? Então no edital teria que ter o preço vil. Mas na maioria das vezes não tem, então é o preço menor que 50%. Pô, Lucas, mas 50% já não é o limite do edital? Então por que eu tenho que me preocupar com isso? E aí é o que eu falo da importância de atualizar o valor. O que acontece, pessoal? Às vezes essa avaliação do imóvel chegou lá e avaliou em 1 milhão. Ela tem 2, 3 anos, tá? Porque o cara recorreu, tentou de tudo, o judiciário demora. Uma avaliação tem 2, 3 anos, ela vai para leilão agora. O que o juiz vai falar? Tem muito leiloeiro que hoje em dia toma cuidado e atualiza, mas eu tô dizendo para você prestar atenção nisso. O que o juiz vai falar? Olha, avaliação 1 milhão, primeiro leilão, vende por 1 milhão no mínimo. Segundo leilão, 500 mil no mínimo. Você vai lá e compra por 500 mil, tudo certo, 50% do valor, não é preço vil. Ou a pessoa que perdeu esse imóvel, ela vai entrar com recurso depois do leilão, ela vai impugnar esse leilão e ela vai falar o seguinte, olha, esse valor de 1 milhão era de 3 anos atrás. Nesses últimos 3 anos, a inflação foi de 10%, a inflação acumulada. Então, na verdade, esse imóvel vale 1 milhão e 100. E se ele vale 1 milhão e 100, o preço mínimo para não ser vil seria 550 mil e não 500 mil. Esse é o valor de 50%.
Então, por isso que eu falo, vai participar do leilão, não olha só o preço mínimo ali. Vê quando foi feita essa avaliação e no próprio site dos tribunais de justiça você tem como corrigir, tá? Esse valor. Você vai jogar lá, data tal, só correção monetária sem juros, você vai corrigir. Então, se era lá 1 milhão, vai virar 1 milhão e cento e pouco. Então, você considera 1 milhão e cento e pouco o valor da avaliação, você dá o lance pela metade disso, tá? 500 e poucos mil. Então, só toma cuidado para não ter um leilão anulado por preço vil. Ah, Lucas, se for preço vil, perdi meu dinheiro? Claro que não. Seu dinheiro vai estar lá dentro, o devedor que está perdendo o imóvel vai impugnar. A lei defende muito o arrematante, porque o arrematante é muito importante para o direito creditório, tá? Para a administração da justiça, o arrematante é essencial, porque sem ele ia ser muito difícil você conseguir recuperar seu crédito, né? Já que muito caso acaba em leilão. Então, o que a lei fala? Que se a pessoa impugnar o leilão, você já pode desistir e pegar seu dinheiro de volta. Ou você pode falar, não, eu quero brigar, mas deixa meu dinheiro preso. Não dá meu dinheiro ainda pro credor, não. Eu quero ver, eu acho que não foi preço vil, vamos esperar o juiz decidir, mas deixa meu dinheiro preso aí. Se você perder, o dinheiro volta pra você, tá? É que óbvio, você não quer um leilão anulado, porque é cuja oportunidade, é um dinheiro que tá preso, que poderia estar fazendo outra coisa, é só aquela correçãozinha do tribunal, não tem juros, né? Então é claro que você não quer isso, e por isso, se você seguir tudo que a gente tá falando aqui no curso, não vai acontecer com você, tá? É claro, gente, que até é bom falar isso, né? Não existe nada no mundo garantido, nem leilão, nem compra de imóvel sem ser no leilão. É claro que pode haver uma anulação de leilão, porque uma decisão errada do juiz, pode acontecer um ônus de fato que ninguém estava sabendo e o juiz entender que era um ônus relevante, devolver o dinheiro para você e anular o leilão. Pode acontecer. Eu vi um caso recente, por exemplo, que tinha havido um divórcio não averbado na matrícula. Então esse imóvel era do marido e mulher a princípio, mas ficou só para um no divórcio. E o outro estava sendo executado e o imóvel foi para leilão. Acabou de acontecer o leilão, quem tinha, não lembro se foi o marido ou a mulher, tinha ficado com esse bem, e tinha falado, olha, não, o imóvel era meu. E aí preferiram anular o leilão, devolver o dinheiro, falar, ó, você não tinha averbado, em tese, você poderia perder, mas vamos flexibilizar aqui, já que o imóvel já era seu, você dividiu no divórcio, né? Às vezes também não foi nem avisada do caso, para poder se defender antes. Então pode acontecer, nada é 100% garantido, mas fica 99% garantido se você faz tudo certinho. Então, essa aula foi bem longa, chegamos ao final da aula, o resumo aqui. Encontre o leiloeiro, faça sua lista de interesse, aqueles leiloeiros que você vai pesquisar sempre para você encontrar os imóveis que você quer. Leia o edital com atenção, analise a matrícula, peça nos registradores próximo ao leilão, como eu disse, e verifique sempre se há outros credores ali, se eles foram intimados. Tá? E qualquer dúvida, deixa aí. Próxima aula a gente vai entrar no procedimento do leilão em si, tá? Como é que ocorre, quais são as fases, a gente vai fazer isso. Um abraço, até a próxima.